Muito bem, muito bem. Estamos iniciando a nossa terceira aula do nosso programa completo Finanças sob Controle. E hoje vai ser uma aula muito especial. Eu tenho certeza que vai ser transformadora para vocês também. E eu queria saber um pouquinho como é que anda aí, como é que andam os estudos, como é que anda as transformações. Você já tem percebido alguma coisa? Só com a ação identificar alguma diferença? Se tem, conta para a gente, manda um chatzinho, manda uma mensagem para a gente poder ir acompanhando vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre os 12 princípios bíblicos, né, relacionados à finança. A Bíblia é um livro maravilhoso, além dele ser motivacional, ele é ativacional, ele é transformador. Ele ali traz segredos e alguns códigos, algumas mensagens, assim, em princípios, muito importantes relacionados a todos os nossos pilares da vida. A nossa roda da vida, que a gente tem aqueles todos os pilares, a gente está sempre citando alguns temas da Bíblia, e aí a galera vai chegando aí e a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Então, como eu vinha falando, Flavinha, seja bem-vinda, tudo na paz, querida, tudo jóia? Muito bem? Oi. Tudo beleza, Boa né? noite. Então, a galera já está chegando, tem o pessoal também chegando ali pelo celular que eu estou vendo ali, e está tudo certo. Se quiser ficar aí assistindo assim, não tem problema não, Flávia. A galera fica mutada, não tem problema não, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 2 assuntos. Deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos entrar na primeira aula da ação Superar, né? Relacionada às nossas finanças. E hoje vai ser assim bem bacana. Eu tenho certeza que vai ser transformador para vocês. Olha o nosso Wikigai aí, estamos na ação Superar. Nossa aula 3, tá certo? Vamos lá. Vou apresentar a partir daqui. Ação Superar. Gente, superação é comigo mesmo, tá? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou ex-atleta olímpico e remador em Barcelona, 1992. Já faz tempo, já, mas com certeza toda a minha vida de atleta de alto rendimento me trouxe muita experiência nessa área de superação e eu aprendi como superar os meus limites, né? Como transformar aquilo que realmente faz a gente parar em ação para a gente poder continuar, né? Porque quando a gente trabalha no alto rendimento, a gente está sempre trabalhando no nosso limite do corpo. Então, você aprende que você consegue empurrar esse limite cada vez mais para cima. E um dos segredos que eu quero já revelar agora, no início da aula, para quem já chegou, é o seguinte: quando você pensar em parar, saiba que você tem pelo menos 40% ainda de energia para poder aplicar novamente. Tá? Isso eu comprovei fisicamente. Tá? Isso a gente aprende na fisiologia, a gente aprende no esporte de alto rendimento, a gente aprende em aulas que a gente trabalha sobre limites de alto rendimento. Porque o nosso cérebro ele é programado para quando ele chegar ali nos 60% de gasto energético do nosso corpo, ele dá uma panezinha e começa a te fazer pensar em parar, desistir, e assim vai. Então, essa é a primeira dica. Quando você começar a pensar em parar, quando o teu cérebro começar a dizer para o teu corpo, para, que não está dando mais, saiba que você tem ainda mais 40% de energia para poder aplicar. Então, os atletas, por que os atletas de alto rendimento, normalmente, em finais de prova, eles acabam desmaiando? Porque esse é o último recurso. Quando você entra nesses 40%, você já está além do limite do seu corpo. Por isso que dizem que o esporte de alto rendimento ele não é saudável. Então, você precisa estar muito atento a isso aí, precisa saber utilizar isso aí para que você não tenha um limite exagerado, né? E chegue até ao desmaio, como já aconteceu. Eu já tive 2 vezes, 2 experiências de desmaio na prova, mas foi assim, eu estava a 2.400 metros de altitude lá no México, numa competição que foi super acirrada, nos últimos 250 metros de prova, eu nem lembro como é que foi, porque eu já estava no automático, já estava usando mais do que meus 40% que faltavam de energia, e aí apaguei realmente, ali fiquei 40 minutos desacordado, o negócio foi sério. Mas cada vez que você entende, você ultrapassa o seu limite, o seu corpo parece que ele cria uma nova barreira. Né? Então, o bacana é justamente isso. Você começa a ter capacidade física, você treina isso para chegar até aquele limite. Quando você consegue superar aquele limite, fazendo os exercícios, superando realmente seus desafios, esse limite passa a ficar mais em cima.
Então, aqueles 40% de energia, não é que eles venham diminuindo, pelo contrário, você está empurrando ele cada vez mais para cima. Então, o seu cérebro começa a entender que você, pô, até aqui eu consigo, até aqui ele já veio, e não aconteceu nada demais. Então, ele começa a empurrar também aquele limite. Isso tudo a ciência explica, a fisiologia explica, e é muito bacana. Quando você trabalha nesse, não sei se alguém aqui tem alguma experiência aí de alto rendimento, eu tenho atletas, até ex-colegas meus do Remo fazendo esse treinamento com a gente, e eles sabem, estão concordando aqui também. Muito bem. Galera, hoje a gente vai estar falando sobre alguns princípios bíblicos. Para quem não sabe, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, em Jesus, e eles, assim, a minha grande transformação de vida foi no dia que eu me converti. Minha formação foi toda católica, né, dentro do cristianismo, sim, né, mas eu me converti ao Evangelho no momento que eu entendi que Jesus era um cara, assim, que se sacrificou por nós, né? Eu entendi o plano da salvação, o plano da cruz, e assim, dentro do catolicismo, como a gente não fala muito sobre esse plano da cruz, eu acabei entendendo isso com 30 anos de idade, quando eu me converti. Tenho 20 anos de evangelho, estou fazendo 22 anos de evangelho, e estou muito feliz, né? E, na verdade, somos todos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, e assim como 6.000 religiões que existem baseadas na Bíblia, no mundo inteiro, né? A gente entende que Jesus pagou um preço por nós, né? Para nos dar salvação, a vida eterna. Eu creio nisso tudo. Então, não tem como eu não trazer princípios bíblicos para a minha vida pessoal. E dentro da área de finanças, existem vários segredos dentro da Bíblia, e vocês vão ver aqui os 12 princípios bíblicos, né, em relação às finanças que realmente transformaram a minha vida, né, relacionada ao dinheiro, relacionada às finanças. Então, sem mais delongas, a gente vai estar falando sobre os 12 princípios bíblicos em relação às finanças, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre zona de conforto contra a zona de crescimento, que é um gráfico também muito bacana. Vocês vão estar aprendendo aí a sair dessa zona de conforto, e a gente está falando de ação superar, né? Ação S, a gente vai empurrar esse nosso limite hoje, com certeza você vai aprender como sair dessa zona de conforto para você empurrar o seu limite de superação cada vez mais para cima. E quando a gente fala de finanças, com certeza, a gente está falando de superação de limites. Às vezes, você não entrou em alguma dívida por sua culpa, né? Mas existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu, por exemplo, eu vivi alguns problemas de dívida na minha vida, não por minha culpa, mas, na verdade, eu preciso assumir essa culpa porque fui eu que deixei me levar para chegar na situação que a gente chegou, né? Então, assim, uma má administração, uma má gestão, aconteceram problemas que permitiram que a gente entrasse nessas dívidas. E aí eu tive que ter resiliência, tive que trabalhar a superação para poder sair da situação que a gente estava. E hoje, com certeza, muita gente está vivendo esse desafio, né? Depois de um ano de pandemia, mais de um ano e meio praticamente de pandemia, tem muita gente aí que acabou entrando em dívidas não por culpa delas, mas porque também não tinham reservas. Então, a autorresponsabilidade faz a gente assumir e aceitar a situação que nós erramos, nós não programamos, e a gente precisa ter esse entendimento. Hoje a gente vai falar sobre superação, 12 princípios de zona de conforto, e amanhã, na segunda aula de superação, a gente vai estar conversando sobre a separação dos percentuais aí das nossas finanças, para que não aconteça novamente o que aconteceu com muita gente aí durante esse período aí de pandemia. Tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, sem mais delongas, vamos começar com os nossos 12 princípios bíblicos em relação às finanças, né? O primeiro princípio, você vai até achar engraçado, deixa eu empurrar um pouquinho isso aqui para cima. Tá tudo certo aqui, para baixo, melhor para baixo. Vamos lá. Aprenda com as formigas, gente. Olha só, eu quando li esse texto pela primeira vez na Bíblia, eu não entendi nada. Eu falei, pô, eu sei que existem muitas fábulas, né, sobre formiga, né, trabalhando no verão para poder guardar recursos para o inverno, e eu nem sabia que isso existia na Bíblia. Tinha vários desenhos animados de criança, histórias, né, que nossa mãe contava, né, aquela história da formiga e da cigarra, não sei quem lembra disso aí. E, cara, isso é bíblico, gente. Eu descobri que isso é bíblico, e ali tem um princípio, que é o primeiro princípio da Bíblia relacionado a finanças.
a questão da reserva, né? De você guardar, de você saber administrar durante a colheita, né? Quando você está numa situação boa, quando você está nos ventos bons, nas vacas gordas, você precisa guardar, aprender a guardar. Então, diz assim, ó, lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6 a 8, diz: observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Por quê? Porque chega o inverno, você vê que as formigas somem da sua vida, né? Até hoje. Então, assim como Deus é maravilhoso, né? Ele ensina através da natureza, né? Então, esse é o primeiro princípio. Primeiro, assim, observe a formiga preguiçosa. Você que não ajunta, você que não reserva, você que não administra, você já está sendo chamado de preguiçoso por Deus. E reflita nos caminhos dela, ou seja, ela busca, né, aquela provisão e busca o guardar. Então, parece brincadeira, né, mas é muito sério. A gente aprende a guardar. E amanhã, quando a gente estiver falando sobre os percentuais, você vai saber direitinho o que você faz com a sua renda que você recebe principal. Tá bom? Vamos em frente, gente. Princípio número 2, olha só, o segundo princípio, sensato e insensato. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o insensato devora tudo o que pode. Vamos falar sobre esse princípio, né? O princípio qual é? Às vezes você recebe um determinado valor na sua mão, você recebe um recurso na sua mão, e você, ao invés de você fazer aquela separação, administração que você vai aprender amanhã, o Flávio acabou saindo aí, mas está voltando. Então, olha só, apesar de você ter aquele recurso, né, na sua mão, você tem... Chegou aí, voltou, Flavinha voltou. Tá, joia. Então, olha só, o sensato e o insensato, você recebe um recurso na mão e você acaba gastando esse recurso todo sem fazer a separação dos valores. É exatamente isso que esse texto está nos dizendo. Né? Na casa do sábio há comida, azeite armazenado. Ou seja, você recebe os recursos que Deus te dá. Mas o insensato, a gente acaba se tornando insensato quando a gente devora tudo que pode. Ou seja, a gente gasta tudo o que pode, não sobra nada, não reserva nada, e você fica na esperança de receber novamente algum valor. Então, você precisa ter esse princípio também na sua vida. Quando a gente terminar os dois, eu vou falar uma coisa muito importante para você. Vamos para o terceiro princípio. Vamos lá. O terceiro princípio, seja bom mordomo, administre bem aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Olha só, vamos lá, a gente falou lá que a gente gastava tudo, e olha o que está escrito em Mateus capítulo 25, 21, que é a parábola dos talentos, né? Diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E lá em Lucas diz assim também, ó: assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará verdadeiras riquezas? Olha só, existe um condicionamento. Deus, ele vai abrindo portas e colocando nas suas mãos os recursos de acordo com a sua capacidade. A parábola dos talentos, nós vamos falar um pouquinho, em princípio, um pouquinho mais à frente. Mas ali é o quê? O servo que pegou aqueles 5 talentos que ele recebeu e multiplicou. Ele usou a lei da multiplicação, que é um outro princípio, para poder devolver ao servo que confiou a ele o recurso, né, algo dobrado, ou seja, um valor a mais. Ele soube ser bom mordomo. E quando a gente é bom mordomo no pouco, ou seja, naquilo pouco que Deus coloca na sua mão, você administra bem aquilo, você sabe usar os recursos da forma correta, Deus vê em você um bom mordomo, e ele faz o que está lá em Lucas, dizendo assim, ó: quem é que desconfiará verdadeiras riquezas? E ele vai te colocar sobre o muito, como diz lá em Mateus ali, ó: eu o porei sobre o muito. Então é muito importante que, por menor que seja o recurso que você conquista, que Deus coloca na sua mão, você precisa saber administrar ele muito bem. Você seja bom mordomo, saiba usar o seu dinheiro de acordo com as divisões que a gente vai falar amanhã, gerando expectativa já para amanhã. Tá? Esse é o terceiro princípio. Quarto princípio, a lei da quinta parte.
Vamos lá. Isso aqui fala sobre um dos percentuais que você separa do seu valor. 20% dos recursos que Deus coloca na sua mão precisam ser reservados, precisam ser guardados. E eles têm uma função, tá? Lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 34 a 36, fala sobre a história de José. E José, ele recebia revelação, né, de Deus através de sonhos. Ele chegou para Faraó, um sonho de Faraó dele, e ele revelou a Faraó que o Egito passaria por 7 anos de bonança e depois 7 anos de muita fome, né? E ali surgiu esse princípio. Diz assim lá em Gênesis capítulo 41, versículos de 34 a 36. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O que aconteceu? Por causa daquela revelação de José ao faraó, José fez com que a família dele, né, que vendeu ele como escravo, quem conhece a história, que José foi vendido como escravo para o Egito, e aí o que acontece? Ele conseguiu salvar a família dele da fome através dessa revelação. O faraó começou a juntar nos celeiros, né, nas cidades todas do Egito, ele começou a juntar o trigo, a 5ª parte do trigo, ou seja, eles se alimentavam, juntavam, guardavam, armazenavam 20% daquilo que eles colhiam. E aí, durante os 7 anos de bonança, eles conseguiram um estoque maravilhoso e eles conseguiram salvar todas as outras cidades, os povos, né, que viviam ali perto do Egito, vinham até o Egito para poder comprar a comida do Egito. Por isso que o Egito se tornou um dos países mais ricos naquele tempo, né? Porque ele, além de guardar, ele conseguiu ter recursos ainda para aquele valor. As pessoas chegavam com fome e ele vendia ali de acordo com um preço justo, com certeza, mas ele supria a fome daqueles que não se preveniam. Então, vamos lá. Um exemplo atual, a gente teve a pandemia. Aqueles que tinham reserva nos seus celeiros, tinham reserva de segurança, faziam, né, a multiplicação, tinham renda extra, eles conseguiram sobreviver durante a pandemia. E essa pandemia está durando aí, 1 ano e 6 meses. A gente não sabe nem até quando vai para se acabar realmente essa pandemia. Então, aqueles que não tiveram reserva, que não têm reserva, estão passando sufoco. E hoje, você vai começar a entender uma coisa. Porque você, além de guardar essa 5ª parte, saiba que essa 5ª parte é para ser utilizada no propósito que Deus te dá, em você transbordar, que a gente vai ver um princípio lá na frente, você transbordar na vida das pessoas. Você vai ser instrumento usado por Deus para abençoar outras pessoas. Olha que legal, né? José, como revelou, Faraó, o Egito, passou a ser bênção na vida das pessoas que estavam ali à volta, porque alguém guardou recursos. Aí tem gente que vai pensar assim, mas se eu guardei, eu quero que se lasque quem estiver à minha volta. Não é esse o princípio. O princípio é você guardar, e além de você guardar, você saber que você vai ser usado por Deus para transbordar na vida de algumas pessoas. Tá certo? Isso é princípio bíblico. Entenda, esses 20% são necessários e eles vão ser utilizados para abençoar pessoas, além de te dar a multiplicação para você também, que é a lei da multiplicação, que é o próximo princípio. Vamos para frente. 5º princípio, a lei da multiplicação. Aqui a gente fala sobre a parábola dos talentos. Eu vou ler esse texto e você vai entender por si só com tudo que a gente já falou aqui. Isso a gente usa essa lei da multiplicação para multiplicar a 5ª parte dos nossos recursos. Aquele valor que você guardou, ele precisa ser plantado, ele precisa ser semeado em lugares, em investimentos que te dão mais retorno e você multiplica esse valor. É com esse valor aí que você vai conseguir a riqueza, você vai conseguir transbordar, você vai conseguir fazer o que os princípios bíblicos nos ensinam. Diz assim lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14 ao 30, que é a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem.
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu consegui mais 5. E o senhor respondeu, aquele texto do princípio anterior: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Olha só a promessa. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, me recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, esse texto tem vários significados, tá? E no significado de finanças, na área de finanças, esse texto fala muito. Primeiro, a gente vê no detalhe que esse senhor, o servo mau, né? Ele fala assim, lá embaixo, ó, eu sabia que o senhor é um homem severo, no 24. É um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Isso já me diz que esse cara, esse servo, esse senhor, era um grande empresário, uma pessoa muito importante, porque ele deveria ter muitos servos que trabalhavam para ele. Ou seja, quando a palavra de Deus nos diz que ele planta onde não, colhe onde não plantou, ou seja, alguém plantou para ele e ele colhia os frutos, né? E junta onde não semeou, ou seja, ele acumulava, né? Por alguém trabalhava na colheita e ele acumulava, ou seja, ele era uma pessoa de muita importância, um grande empresário, né? Vamos dizer assim. E outra visão também é que esse Senhor, ele é muito associado ao próprio Jesus, que veio, né, entregou, Deus que entregou os talentos para cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade, como ele fala, lá em cima, no versículo 15, ele diz, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, você, meu irmão, minha irmã, meu aluno, minha aluna, você tem talentos dados por Deus. E você não pode enterrar esses talentos, você precisa multiplicar esses talentos. Então, Deus, nesse texto, ele é interpretado dessa mesma forma. Ele vai te dar de acordo com a sua capacidade. E conforme você vai multiplicando os talentos, ele vai te capacitando e vai te dando mais, vai te colocando sobre o muito. Né? Quando você é bom mordomo, quando você usa os princípios anteriores, ele passa a te abençoar também, abrindo portas, né, de trabalho, de parcerias, e assim vai. É assim que a gente vai ganhando, criando a nossa riqueza, quando a gente cumpre os princípios, né, e obedece aos princípios de Deus. Então, essa parábola dos talentos, você depois lê novamente esse texto e vai refletindo em cada versículo como é que eles são importantes aí, falando sobre a lei da multiplicação. Então, primeiro princípio, Deus colocou um recurso na sua mão, você separa 20% e usa esse 20% para multiplicar. Multiplicar a quinta parte daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para ser usado como instrumento e para também ser abençoado por Deus, para que Ele te coloque no mundo. Vamos em frente? Vamos em frente. Tem um planejamento, é o sexto, ó, tem um planejamento de sua rota financeira. Olha só, gente, eu sou arquiteto, né, e trabalho com arquitetura e engenharia também, trabalhei muito tempo fazendo obra. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer quando você inicia uma obra, quando você não tem um planejamento bem feito. E acontece o que está escrito aí. Olha só como é que a Bíblia ela é sensacional. Lucas capítulo 14,
do versículo 28 a 30. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Uma das piores coisas é quando a obra chega um momento que a obra perde, acaba o dinheiro, perde, sai dos trilhos, né? Isso você tem que tomar muito cuidado. Por isso o planejamento da rota financeira ele é super importante. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um processo, né? Um caminhar todo certinho para que você vá atingindo. A gente vai falar sobre o plano de metas, né? A gente, dentro do nosso Instituto Mente Vencedores, eu desconstruí as metas, né? Eu falo sobre metas desafiadoras, confirmadoras e motivadoras. E é muito importante também, na área de finanças, você também ter essa clareza de metas, usar as ferramentas necessárias para que você tenha um bom planejamento. Isso a gente vai falar na ação potencializar. Eu vou te ensinar a trabalhar as suas metas financeiras e seus planos de ação também. Tá joia? Vamos em frente, gente. 7º princípio. Seja generoso e doe. Plantar. Plante, plante, plante. Um dos princípios, né, uma das coisas que eu aprendi na vida financeira é você criar suas árvores que deem frutos, né, que multiplicam. A gente relaciona isso às rendas passivas, né, as rendas que trabalham sem a gente fazer esforço. Então, diz lá, ó, em Salmos, capítulo 37, versículo 23 e 27. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deles o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Promessa, né? Quando a gente é generoso, quando a gente se doa para aqueles que estão à nossa volta também, os necessitados. Como é importante a doação. Você precisa separar um percentual para você doar. Infelizmente, nas igrejas de hoje em dia, né, deturparam demais essa questão do dízimo. Né? O dízimo, na verdade, hoje em dia ele não existe. O dízimo ele é praticado dentro das igrejas de uma forma bem, desculpa, mais complicada. Né? Eu não gostaria nem de falar isso aqui, mas é um princípio bíblico a doação. Então, não existe a obrigação do dízimo, que tem que ser a 10ª parte, tem que ser aquilo que Deus coloca no seu coração. Se hoje você tem condição de doar 1%, doe. 5%, doe. 10%, doe. 20%, doe. 90%, como Arthur Sendas fazia, doe 90% e viva com os seus 10%. A gente vai aprender essa divisão básica, né, dos percentuais de finanças amanhã, na nossa próxima aula de superação. Mas o mais importante é você ter um princípio. Quero falar uma coisa para vocês. As pessoas mais ricas do mundo nunca pisaram numa igreja. Né? As 2 pessoas mais ricas do mundo são os bilionários, trilionários, vamos dizer assim. Warren Buffett, que é hoje o mais rico de todos, e eles nunca pisaram dentro de uma igreja. Então, a questão de ser um princípio bíblico não significa que eu estou na igreja e eu vou ser bilionário. Não. Se você não cumprir os princípios, você nunca vai chegar lá. Então, você precisa ter esses princípios. E é importante que você cumpra um a um, sempre, tá? A gente não pode deixar de cumprir um princípio básico. Vamos lá. Vamos para o 8º. O 8º princípio, ó, desfrute do suor do seu trabalho. Isso é outra coisa que, para mim, foi disruptiva. Isso mudou a minha vida, né? Eu sempre, quando eu estava endividado demais, eu sempre me preocupava com o que eu recebia. Eu abria mão dos meus prazeres, né, das coisas que me faziam bem, para poder quitar o mais rápido possível as dívidas. Eu aprendi que tudo tem seu tempo. Inclusive, desfrutar do suor do nosso trabalho é você mostrar para o teu cérebro, você engatilhar, você ativar o gatilho do automerecimento. Você precisa se pagar. Você precisa mostrar para o teu cérebro que o teu esforço está valendo a pena. E você gera gratidão.
para você mesmo, tá, gente? Então, olha só, diz lá. Vamos ver agora o desfrute, quais são as palavras que falam sobre o desfrute na Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, na criação do mundo. Olha lá. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Esse eu aprendi, esse descansou em português, no hebraico significa desfrutar. Né? O descansar é desfrutar, o princípio da palavra. Né? Então, Deus desfrutou daquilo que ele tinha feito. Então, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E em Salmos 126, versículo 6, diz, ó, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus filhos. Promessa de Deus, né? A gente planta, a gente se sacrifica e planta. E Deus, né, nos promete a colheita, dá o crescimento e nos dá a colheita, né? A gente vai lá e colhe aquilo que a gente plantou. Então, esse é um princípio também básico. Você precisa desfrutar do esforço do seu trabalho nas suas mãos. Não deixe. Existe um percentualzinho pequenininho, mas a gente coloca ele para a gente ativar sempre esse gatilho da gratidão, esse gatilho do auto-merecimento. Muita gente tem crença limitante dentro da área do auto-merecimento. Tem gente que não aceita, né, usufruir daquilo que ele tem conquistado. Isso é gatilho, tá? Isso é crença. Isso é crença e crença limitante. Você precisa estar muito atento a isso, para que você não deixe de aproveitar aquilo que Deus tem te dado. Né? E você tem que sentir prazer naquilo que você tem feito. Tá bom? Vamos em frente. Oitavo. Nono. Pague suas contas em dia. Olha, até isso tem na Bíblia. Olha que legal. Né? Em Salmos, capítulo 37, versículo 21, diz assim, os ímpios tomam emprestado. Os ímpios são aqueles que não criam em Deus, que, né, não estavam dentro da vida cristã. Tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. A Bíblia fala que a gente deve cumprir aquilo que a gente prometeu, a nossa palavra, cumprir a nossa palavra. Então, é muito importante que você cumpra essa palavra. Isso é princípio, tá? Tem bênção e tem promessa depois disso aí. Quando você cumpre esse princípio, pague suas contas em dias. Ah, tá difícil, porque hoje em dia está complicado eu conseguir pagar minhas contas em dia. Então, lute para que você volte a pagar as suas contas em dia. Enfrente esse desafio, né? O que você está tentando fazer. Tá bom? Então, vamos embora. Vamos em frente. Você vai conseguir, com certeza. Você está fazendo aqui, já tomou um passo, já tomou a decisão que é fazer esse treinamento aqui. 10º princípio. Livre-se das dívidas, deva somente o amor. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, Jesus falou, Paulo diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que é o seu próximo tem cumprido a lei. Esse é um outro princípio, né? Por que a gente deve se livrar das dívidas? Né? O quanto antes a gente deve se livrar das dívidas, com sabedoria. Porque é um princípio bíblico, a gente não deve dever nada a ninguém, para que a gente possa viver a abundância dessa terra, o transbordo dessa terra, que Deus promete para a gente. Então, isso é uma coisa. Então, livrar-se das dívidas, você fazer esse treinamento, você aprender como ter inteligência financeira e ter as finanças sob o seu controle, é muito importante para que você entenda que você tem que se livrar dessas dívidas o quanto antes. Tá certo? Então, deva somente o amor. Essa é a única dívida que a gente tem que ter pelo outro. Né? A gente vai estar sempre devendo o amor às outras pessoas. Vamos lá. 11º, deixe um legado para gerações futuras. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, diz assim, Salomão falou, o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, os netos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Qual é esse princípio, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, esse frio. É um frio danado, né, hoje? Pô, pelo amor de Deus. Galera, tô indo, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá tudo rápido? Não. Vamos lá, né? Aqui é o pau come. Vamos embora. Vamos lá. Então, deixe um legado para gerações futuras. Isso é muito importante, você pensar num legado. Ah, mas eu não tenho filho. Eu não tenho filhos. Eu e a gente não, Deus não permitiu que a gente tivesse filhos naturais, né? Lógico, a gente pode até, se quiser, a gente pode até ter filhos adotivos. Mas já, atualmente, nossos filhos são de 4 patinhas. Aí tem 2 filhos de 4 patas.
Mas o mais importante do que isso é você deixar um legado para a geração futura, ou seja, você trazer uma mensagem. Quando a gente fala de legado, a gente não está só falando de dinheiro, a gente está falando de mensagem. O seu trabalho, você entender que o seu trabalho precisa deixar um legado, isso é princípio bíblico, né? Porque lá na frente existirão gerações que vão usufruir e desfrutar da tua mensagem, daquilo que você está falando. Eu hoje estou falando, a gente tem essa oportunidade de deixar, né, esse legado, né, de gravações, de treinamento, de ensinamento, e eu tenho certeza que isso vai atingir muita gente, né, no futuro. Então, a gente precisa entender isso. Se eu estou ensinando a você, porque eu aprendi, retive e estou transbordando na vida de vocês. É um princípio. Deixar um legado. Você precisa transbordar na vida das pessoas, que é o último princípio. Vamos para esse último princípio, 12º, que fala, ó, transborde. O dinheiro é instrumento de Deus nas suas mãos para se cumprir o verdadeiro propósito dele na vida das pessoas à sua volta. É o que eu chamo de marolas do bem. Né? Olha só como é que tem a ver, né? Como é que a Bíblia também fala disso. Em 1 João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e cumprem os seus propósitos. Olha a promessa aí, né? A promessa de Deus, quando a gente cumpre os propósitos de Deus, quando a gente cumpre esses princípios, a gente obedece os 12 princípios de Deus aí. E tem outros, né, que a gente pode relacionar, mas esses são, assim, imprescindíveis. E eu falei que ia falar, eu falei que ia dizer uma coisa importante. Você precisa cumprir os 12 princípios. Não adianta você cumprir alguns princípios só. Então, como é que está a sua vida aí com relação a esses 12 princípios? Escreve para mim aí. Você tem cumprido esses 12 princípios? Você conhecia esses 12 princípios? Né? Hoje, agora, você tem um novo conhecimento. Né? E quando a gente tem uma nova revelação, um novo conhecimento, a gente não tem como desver mais. Né? Isso vai ficar fixo na sua mente, vai ficar fixo no seu pensamento, e você vai passar a usar esses princípios, a realmente obedecer esses princípios. Eu tenho certeza que, naturalmente, você vai ver como é que as suas finanças vão mudar, né? O quadro atual vai mudar, vai sair, seu estado atual vai ser completamente diferente. Isso é superação. A gente vai falar sobre zona de conforto e zona de crescimento, e você vai entender isso que eu estou falando para você. Isso é se superar. A gente precisa superar. E a gente supera com o quê? Com conhecimento. Buscando conhecimento e buscando sabedoria, que é o mais importante, né? O que a gente tem pedido a Deus. Existe um fato na história da Bíblia, a história de Salomão. Salomão foi filho de Davi e ele pediu a Deus, Deus falou para ele o que ele queria, né, nas orações. O que você quer, Davi? Aí Salomão. Aí Salomão poderia ter pedido toda a riqueza do mundo, que Deus daria, com certeza. Ele era ungido de Deus ali também. Mas o Salomão pediu sabedoria, né? Sabedoria, porque com a sabedoria você pode todas as coisas, você conquista todas as coisas. Salomão passou 40 anos no reinado, né, da época dele como rei, e não precisou enfrentar uma guerra, só utilizando a sabedoria. Ele não passou por uma guerra. Enquanto Davi era um guerreiro nato, né, Davi era um vencedor de batalhas, seu filho Salomão foi uma pessoa que não precisou passar por batalhas, não precisou passar por guerras, porque ele tinha a sabedoria que vinha do alto. E isso é o que a gente deve buscar cada vez mais. Eu tenho aprendido a buscar essa sabedoria do alto. Como é que a gente busca essa sabedoria, Senhor? Guto, a gente busca essa sabedoria orando a Deus, pedindo revelação na palavra dele. E olha aqui, eu estou trazendo 12 princípios revelados para a gente poder desfrutar desses princípios. Existem várias promessas. Então, o segredo que eu falo para vocês é reflitam em cada um desses princípios. E vão buscar lá na palavra, vai ler um pouquinho. Você pode não ser cristão, mas use então a palavra de Deus como uma palavra de sabedoria. Use ali a Bíblia como uma palavra de sabedoria. E eu tenho certeza que você vai mudar a sua visão aí, sua relação com o dinheiro. Tá joia? Vamos em frente, estou ficando louco. Vamos lá. Zona de conforto e zona de crescimento.
Não existe crescimento dentro da zona de conforto. Você precisa sair dela. Tá? Isso aí, como atleta, eu posso falar de cadeira. Tá? Sair da zona de conforto é uma questão de decisão. Seu cérebro nunca vai dizer para você sair da zona de conforto por conta dele. Ele quer mais é que você fique nessa zona de conforto. Eu queria falar só algumas coisinhas aí. Ó. Eu dei tudo de uma vez, mas não tem problema. A gente vai ler junto. Ó. O que você ainda não sabe sobre a sua zona de conforto? Ficando na zona de conforto, você provavelmente pagará um preço por ela. Qual o preço? Muita gente está endividada porque está na zona de conforto da inteligência financeira. Não busca sabedoria, não busca inteligência financeira, não busca aprendizado nenhum e paga o preço de ficar endividado, ficar enrolado, nunca ter dinheiro para nada, nunca sobrar dinheiro para nada. Então, você continua aí nessa zona de conforto. Se você quer realmente ter uma vida abundante nessa terra, o que Deus te prometeu, continua na zona de conforto, você vai ver onde você vai chegar. Vai pagar um preço alto por ela. Quanto mais tempo você ficar preso ao que é familiar e seguro, né, ou seja, zona de conforto, seja ela desconfortável ou não, terá menos energia e motivação para promover mudanças. Né? Quanto mais você fica, é o princípio da inércia física. Todo corpo, toda massa, quando ela não se movimenta, ela tende a ficar na inércia. A natureza faz isso, e ela fica inerte, e ela começa a o quê? A definhar, você morre. O corpo, quando ele não se movimenta, quando você não, então, na área de saúde, se você não se movimentar, o seu corpo vai padecer. Se você ficar ali o dia inteiro na preguiça, quietinho, é diferente um friozinho desse, você curtir um friozinho junto com seu esposo, sua esposa, né? Você curtir um friozinho lá quietinho, não tem problema nenhum. Mas não pode ser uma massa. O que a depressão faz com as pessoas? A depressão, o cérebro, ele fala para o corpo assim, você não pode fazer mais nada, você não tem condição de fazer mais nada. Você vai ficando, vai esquecendo, vai perdendo a motivação, perdendo a energia para promover qualquer tipo de mudança. E olha lá, o que mantém as pessoas presas à zona de conforto? O seu próprio cérebro, é uma tendência natural do ser humano em fazer o mínimo esforço. O seu cérebro foi programado, desde que ele foi criado, para reservar energia, para guardar energia. Ele quer que seu corpo guarde energia, desde os princípios da criação. Ele está ali sempre dizendo para você, não se esforça muito, não. Você vai cansar, você vai ficar cansado. Né? E o esporte de alto rendimento faz você sair dessa zona de conforto todos os dias. E você aprende a sair dessa zona de conforto. É muito bacana. O medo do desconforto é outra coisa que te prende à zona de conforto. Né? O medo do desconforto. Sim, quando você está vivendo fora dos limites conhecidos das suas habilidades, tanto de relacionamento quanto profissional ou pessoal, você sente o desconforto, porque a situação não é mais previsível. Ninguém quer sair, né? Ninguém quer entrar na zona do medo. Você vai ver, pelo gráfico que eu vou te mostrar aí, você vai ver que quando você sai da zona de conforto, a primeira zona que você entra é a zona do medo. Você vai entender quando eu te mostrar o gráfico da página seguinte. Seu crescimento começa quando a zona de conforto termina. Então, vamos lá, vamos em frente. Olha aqui que legal, ó. Zona de conforto. Dá o vermelhinho lá. Zona de conforto é o quê? Significa segurança, controle. Estou ali na minha, estou numa boa aqui, quietinho. Se eu ficar aqui, vou ficar numa boa. Mas, pelo contrário, se você ficar aí, você vai perdendo energia e vai entrando na inércia, e você vai começando a definhar e vai morrer. Vai ficar aí nessa zoninha de conforto, aí vai morrer, não vai crescer. E Deus não quer isso para você. E aí, a primeira zona que quando você começa a se mexer para sair da zona de conforto, você entra nessa zona aqui do medo. Ó. A zona do medo, o teu cérebro vai começar a te dar desculpas, você vai começar a ficar com medo do desconhecido, você não vai ter confiança em você, você vai necessitar da aprovação dos outros. Né? Você vai precisar que as pessoas falem contigo que não, você tá no caminho certo para poder andar. Senão, o teu cérebro vai dizer, não, sai fora. Volta para a zona de conforto aqui. Continua entrando nela aqui, fica aqui quietinho, nessa segurança, nesse controle. Então, você precisa vencer também essa primeira zona do medo e entrar onde? Aonde vocês estão agora aí, ó, na zona de aprendizagem, onde você adquire a coragem. E quando você entra aqui, você não tem mais vontade de voltar para a zona do medo nem para a zona de conforto.
que abrem um mundo das possibilidades. Isso é muito mágico no cérebro da gente. Quando a gente abre o mundo das possibilidades, você começa a trabalhar no seu máximo potencial. Lembra que eu falei para vocês identificar o que significa o sucesso? É dar o seu máximo a cada dia, né? Você vai ter coragem para isso. Você vai usar as suas habilidades, vai perceber que você tem habilidades que você, de repente, nem estava utilizando, multiplicação de talentos, olha a gente fazendo o link na aula toda aí, ó. E vai aprender o que é superação, é nessa zona de aprendizagem, quando você começa a se movimentar para a zona de crescimento. E aí você atingindo a zona de crescimento, aí você começa a quê? A receber os frutos dessa zona de crescimento. Isso é o quê? Cumprimento de propósitos de Deus na sua vida, realização de sonhos, transbordo na vida das pessoas, exponencialidade. Gente, crescimento exponencial é aquilo que eu falei na aula de ontem sobre a semente. A semente, quando você planta em boa terra, ela dá frutos de 10 para 1, 100 para 1, 1000 para 1. Isso é crescimento exponencial. É uma coisa que a gente não vê em nenhum tipo de aplicação, né? Isso é uma promessa que Deus te dá, porque é Ele que dá o crescimento. Você precisa entrar nessa zona de crescimento para viver a exponencialidade de Deus na sua vida. Novas metas, você começa a ter criatividade para passar novas metas e ter novas conquistas. Gente, zona de crescimento é maravilhoso. Quando você consegue sair da zona de conforto, passar pela zona do medo, você entra nessas duas zonas que eu acho sensacionais. Essa que você está vivendo de aprendizagem e a zona de crescimento, que é muito maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Deixa eu ver aqui no chat. Não conhecia, muito importante, muito bom, legal, muito legal, show de bola. É isso aí. Você precisa vencer, né? E como é que a gente vence? Mudando de mente. Gente, o nosso jargão no Instituto Mentes Vencedoras é esse. Mude sua mente e descubra um vencedor. E a mudança de mente, gente. Você tem que entender que dinheiro é completamente emocional. E está muito relacionado à sua mudança de mente. A você ter uma mentalidade financeira, né, positiva. Você aprender todos esses caminhos aí, sair dessa zona de segurança, né? Tirar o seu dinheirinho da poupança, que não rende nada, só faz perder, perder, perder. E entrar na zona do medo e buscar o desconhecido para que você tenha um aprendizado, novas habilidades, novos investimentos, você entender aonde você vai multiplicar os seus recursos. Gente, isso é maravilhoso. Você está percebendo a quantidade de conteúdo que você está recebendo nessas aulas? Isso aí você pode até ter pensado nisso, mas se você nunca executou, você nunca vai viver essa exponencialidade aqui. Ó. Isso aqui é sensacional. E você, a cada dia, traçar novas metas, buscar o seu verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Imagina que bom você poder contribuir, ajudar pessoas a atingirem isso aí também. Faça a Amaral bem. Não esconde esse aprendizado, não. Ensina as pessoas que estão do seu lado para fazerem a mesma coisa. Tá beleza? Muito bem. Então, hoje os 2 pontos foram dados, né? Que horas são? 48, opa, 50 minutinhos já de live. Vamos embora, de aula. A frase de hoje é: obedecer é muito melhor que sacrificar. Né? Às vezes a gente se sacrifica, desobedecendo, você acaba se sacrificando a sua vida, né? Entrando em caminhos que não são bons, que vão te trazer tristeza, dificuldade. E não é zona de crescimento. Aquilo ali é um lugar ruim. Você não pode entrar. Então, obedecer princípios, né? Bota aí, acrescenta essa palavra. Obedecer aos princípios é muito melhor do que passar por sacrifício. Então, até rimou, né? Obedecer a princípios é muito melhor que sacrificar, né? Sacrificar, do que ter sacrifício, do que viver sacrifício, né? Princípio de sacrifício. Então, é muito importante obedecer. Você precisa obedecer esses princípios. Toma isso agora para a sua vida. Tá? Um conselho de quem está mentorando vocês. Aprendam de uma vez por todas os 12 princípios. Decorem esses 12 princípios. Estudem os 12 princípios e coloquem em prática. Não adianta você aprender. Deixa eu voltar aqui para a zona de foco. Você está na zona de aprendizagem. Se você não entrar na zona de crescimento para você transbordar, você precisa transbordar. Você precisa fazer isso. Isso relacionado a tudo, finanças, conhecimento, tudo na sua vida. Você sai da zona de aprendizagem, você aprende essas novas habilidades, supera seus medos.
atinge seu máximo potencial, a coragem, e entra no transbordo, onde você começa a realizar. E aí é o que eu falo, a gente vai entrar na ação transformar. Quando a gente entrar na ação transformar, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Você se torna referência. Você se tornando referência porque os resultados vão mudar, você vai começar a aparecer para as pessoas que estão à sua volta e as pessoas não vão entender o que ela está fazendo diferente, o que ele está fazendo diferente. Porque ele está tendo agora resultados, está conseguindo guardar dinheiro, está tendo recursos. Gente, ele está até emprestando, olha que bênção, abençoando a vida de outras pessoas. Isso não é muito bom, gente? Isso é bom demais, você conseguir viver isso é bom demais, é bom demais. A gente precisa entender que nós temos uma vida abundante a ser vivida nessa terra. Tá certo? Então, a frase é essa: obedecer é muito melhor que sacrificar. Pega essa frase, bota lá no Instagram, diz que você está fazendo o Instituto Mentes Vencedoras, está fazendo o Finanças Sob Controle, marca uma hashtag lá do Instituto Mentes Vencedoras para eu poder ver, né? Tira um print dessa tela aí depois e coloca lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, divulgando. Passa a marola dos bens, marolas do bem do seu conhecimento, aqui que você está aprendendo. E a palavra de hoje, né, que é a palavra-chave para concorrer à nossa mentoria aí, que vale R$3.000, você vai usar a palavra obedecer. A aula 1 foi clareza, a aula 2 foi disciplina, e a aula 3, obedecer. Né? É uma ordem, a gente brinca, né, nas escolas bíblicas dominicais, né, que a gente já foi professor, o abecedário de Deus ele não é ABCD, é obedecer. Você precisa ter isso guardado no seu coração. Obediência. Obediência aos princípios de Deus na sua vida. Existem promessas quando você cumpre esse princípio. Tá joia? Então, a nossa primeira aula de superação, de superar, né, da ação superar, relacionada às nossas finanças, já está cumprida. E amanhã, às 18 horas, estamos de volta na próxima aula, e tenho certeza que também vai ser disruptivo para vocês, que amanhã a gente vai mostrar os percentuais da nossa, de financeiros aí, com seus recursos financeiros. Beleza? Flavinha apareceu aí para a gente aí, legal, muito bom, Flavinha. Então, sempre, você é a única que gosta de mostrar a sua carinha aí, o pessoal fica de fora aí, vendo só a gravação depois, mas não tem problema. Eu gosto de gente que está ali no ao vivo sempre com a gente, tá joia? Pessoal que também está lá no celular, muito bom ver vocês. Gente, vamos em frente. Tá tudo certo, Flavinha? Solta o seu iPhone aí e fala com a gente um pouquinho. Solta o seu som aí. Pode falar. Tudo certo, muito aprendizado, muito legal aí essa relação que você faz com as palavras de Deus, né? Muito legal mesmo. São princípios, Flávio, que realmente mudaram a minha vida, assim, relacionado a finanças. Não só a finanças, né? Tudo na minha vida, né? Quando você entende esses princípios, né? As revelações que estão escondidas ali na vida, é muito bacana, né? Esse independente se a gente frequenta uma igreja ou outra, ali é um princípio, né? É sabedoria, você tem que entender. Então, quando você recebe a sabedoria vinda do alto, essa não tem erro. É o melhor investimento. Muito bom. Né? Muito bom, muito bem. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, 18 horas, é a nossa última aula dessa semana. Depois a gente vai fazer uma aula tira dúvidas. E eu vou estar amanhã, se Deus quiser, eu vou estar mandando todos os exercícios aí da apostila para vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. E a gente se vê amanhã às 18 horas. Até! Lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Tchau, gente.